Todos prontos para uma nova história? A história que a tia vai ler agora vai ser uma versão moderna da história da Cinderela, uma versão atualizada. Então, observem as imagenzinhas que a tia está colocando aqui no canto. O que é que nós podemos ver? Nós temos aí a Cinderela, toda bonita, a fada madrinha, também um pouco desengonçada. Temos a Cinderela carregando uma abóbora e a fada madrinha voando ao redor. O que é que vocês percebem? Tá uma cena meio triste ou uma cena engraçada? O que é que tem de engraçado nessa cena? Vocês podem me contar? Cinderela. A Cinderela era muito maltratada pelas irmãs e pela madrasta. Trabalhava feito uma condenada. Lavava, passava, cozinhava, varria. Dizem que até fome a coitada passava. Triste, né? Mas no dia do grande baile, no castelo do príncipe, uma senhora com jeito meio apalermado apareceu. Disse que era a sua fada madrinha. E não é que era mesmo? Fez um gesto com a varinha mágica e transformou os trapos que a menina usava no lindo vestido. Com outro gesto, transformou a abóbora numa carruagem e os camundongos em cavalo. Pensando bem, talvez isso fosse uma grande desvantagem, já que cavalo come muito mais do que camundongo. E espalha mais sujeira também. Lá se foi ela, dançou com o príncipe, fugiu à meia-noite, perdeu o sapato, essas coisas que todo mundo já sabe. Só que ainda no meio do caminho, o encantamento perdeu o efeito. O vestido ficou de novo esfarrapado. Os cavalos viraram camundongo e a carruagem... Bem, aí é que está o problema. Não sei se a fada era novata nesse negócio de encantamento ou se a varinha não era de uma boa marca. Tem aparecido tanta coisa falsificada. O fato é que a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora. Nem ficou sendo totalmente carruagem. Passou a ser uma aboboragem ou uma carrobóbora. A Cinderela resolveu que não ia mais voltar para casa. E como o príncipe dançava muito mal, pisando a toda hora nos seus pés, resolveu que também não queria saber de príncipe nenhum. Ficou morando ali mesmo, numa casinha à beira da estrada. E nunca mais passou fome, porque podia comer todos os dias ensopado de abóbora, salada de abóbora, purê de abóbora, doce de abóbora. Texto de Maurício Veneza. Maurício Veneza é também um grande ilustrador, desenha muitas histórias e autor de histórias em quadrinhos. Ele nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, publicou seu primeiro livro ainda criança, em 1987, e de lá para cá ele tem mais de 30 livros publicados. Vamos tentar compreender um pouco a história. No conto de fadas moderno da Cinderela, o autor ele traz traços de humor. O que seria traços de humor? São situações engraçadas e inesperadas que o autor faz em seus comentários. Por exemplo, quando ele coloca, dizem que até fome a coitada passava. É um comentário que ele trouxe e que traz humor. Outro comentário que o autor trouxe, e não é que era mesmo? Também é um traçozinho, um comentário humorístico. Bem, talvez isso fosse uma grande desvantagem, já que cavalo come muito mais do que camundongo e espalha mais sujeira. Também são outros comentários que o autor traz, que você não esperava na história, que não tem na história original, que trazem traços de humor, fazem com que a história fique um pouco engraçada. Vocês perceberam esse fato?
O autor também fala na questão da meia-noite, a carruagem não voltou a ser totalmente carruagem, o traçozinho de humor. Por que que isso? Como é que ele coloca isso? O que é que ele quer dizer com isso? Lá ele diz que talvez a fada fosse o quê? Fosse inexperiente, fosse novata nessa profissão, ou que a varinha de condão dela fosse falsificada. Muitas das coisas que a gente compra hoje em dia dura pouco tempo. Por quê? Porque são marcas que não são boas, são um pouco falsificadas. Então, o autor ele vai trazendo esses detalhes para a história da Cinderela. Outro fato que ele coloca também, que a Cinderela não vai mais passar fome. Por quê? Como a abóbora não se transformou-se, a carruagem não se transformou-se em abóbora de novo, ela ficou uma aboboragem. A Cinderela tinha comida tanto queira para comer, podia fazer o que quisesse da abóbora, salada, purê, doce, ensopado, tudo que ela quisesse. Ela não ia passar mais fome vivendo ali naquele local que ela escolheu agora. Também outro traço de humor. Lá no nosso exercício, nós temos a primeira questão que é para você ler a frase que tem. Está propondo a leitura do texto, trechozinho que fala sobre a Cinderela, que era muito maltratada pelas irmãs, pela madrasta, que ela trabalhava feito condenada, que ela lavava, passava, cozinhava, varria e dizia até que ela passava fome. Então você vai ler esse textozinho, vai ver o que está sublinhado, depois vai voltar lá no texto, viu? E responder a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Lá dentro do texto, vai circular, vai sublinhar, vai fazer o que está pedindo. Na segunda questão é sobre a meia-noite. A carruagem não voltou a ser totalmente abóbora. Por quê? A tia acabou de comentar. Terceira, complete conforme o texto. Abóbora mais carruagem vai dar o quê? Aboboragem. E carruagem mais abóbora? Carrobora. Qual foi a intenção do autor em criar isso? Já acabou de dizer. Quando ele usou essas duas palavras e criou essa palavra nova, ele estava trazendo humor, deixando o texto mais engraçado para que vocês gostem dele. Porque a Cinderela nunca mais passou fome? A tia já comentou. As personagens dos objetos mágicos dos contos de fada moderna apresentam características que geralmente não aparecem nos contos de fadas tradicionais. Por exemplo, o príncipe pode ser medroso, a fada madrinha é engraçada, a varinha de condão pode ser feitiços, pode fazer feitiço pela metade. No tradicional não, no tradicional o príncipe é corajoso, a fada madrinha é muito experiente, a varinha de condão ela é perfeita, nunca faz nada de errado. Já no moderno, tudo pode acontecer. Que frase descreve características de personagens e objetos do conto de fada moderno? Você vai observar os três, a fada madrinha, o príncipe e a varinha de condão. E vai dizer quais das frases abaixo são mais parecidas com esses personagens dos contos modernos. E depois você vai comparar o final dos dois contos, da história que a tia contou na quarta e da história que a tia está contando na hoje, e vai dizer o que aconteceu com Cinderela, tá bom? Atividade de casa de português é só essa. Espero respostas.